informações incríveis a respeito do que aconteceu lá em Utah. Coloca as imagens para mim, Tony, por favor. Um profissional de primeira qualidade mesmo. E aí vou falar para você. Tony tá aqui. E aí a gente fala o seguinte, né? A gente está vendo as imagens de ontem, o Tony. O Tony tá aqui fazendo o programa, gente. E o G Ferreira tá aqui comigo junto com quem? Com o Fernando. Que eles são o quê? O distanciamento social, Tony. Não quero ficar muito perto de você, não. Vai, Tony. G. É porque é tudo a mesma coisa. Você tá vendo as imagens aí do que sobrou da casa. A notícia que a gente tem agora aqui é que a dona da casa onde caiu o avião, que aliás nós vamos saber mais a respeito do modelo do avião, o que aconteceu com esse avião, se ele foi levado dali, qual eram as condições, com o G e o Fernando, que vão agora conversar a respeito disso. Muito boa noite, senhor G. Ferreira. Boa noite. Né? Tá todo mundo aqui? Olha só, tá vendo? O estúdio é grande, gente. Isso aqui é estúdio de gente grande. Para. O que é isso? Faça-me o favor. O G que é pequenininho. Olha lá. Ó. Tudo bem, senhor G. Ferreira? Muito boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo certinho? Todo mundo do estúdio, você que está em casa. Aliás, muito obrigado por ontem. Muita gente comentou e disse que a gente precisa ter as informações do jeito que elas são em português. Isso ajuda muito, né? E o Fernando, muito bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado. Tá aqui. Aliás, eu só queria, antes de começar, antes do G assumir e mandar na história aqui, só me fala uma coisa. Você estava atrás do avião dele, Eu estava atrás, eu estava sobrevoando com a minha filha, eu estava fazendo minhas horas de voo e ele pediu permissão para decolar e eu tinha acabado de fazer um touch go, um touch remetida. Eu toquei o solo e estava dando a volta para pousar e ele estava na minha frente. Sei. E ele pediu permissão para decolar, né? Eu, como estava atrás, estava esperando ele decolar, ele decolou. Você viu ele decolando, então? Eu estava atrás dele. Então, quando ele decolou, eu estava fazendo os procedimentos para o pouso e eu vi a aeronave que não subia, né? Só que quando eu pousei, eu não vi mais nada, eu só via a fumaça, né? Então, a gente só sobrevoou mais uma vez, via a fumaça e a gente pousou, né? Falei... Sim. Não imaginava, né? Mas eu vi que o avião tinha acabado de... Foi ali mesmo, né? Foi ali mesmo. Vai, G, é tua. Bem, eu primeiramente quero agradecer a você o tempo que você disponibilizou aí, vindo para cá para o estúdio. Muito obrigado. Só apresentando o Fernando, ele é mecânico, né, de aeronaves, trabalhou no Brasil há muito tempo e veio para cá, começou a trabalhar mecânico e também é piloto. Que muitas pessoas têm essa mal concepção de pensar que todo mecânico é piloto. Não, mas ele é completo, ele é mecânico e piloto. Então, Há quanto tempo, Fernando? Eu estou voando faz pouco tempo, mas mecânico me formei em 2011 no Brasil. Então, você viu que a experiência, que ele entende bastante. Fernando, deixa eu começar a fazer essa pergunta para você. Ele deu o pontapé para começar a conversa. Você estava atrás do avião. Então, quando você percebeu, quando você estava no pouso e ele estava decolando, você percebeu que tinha alguma coisa errada, certo? Sim, antes mesmo do avião, deles entrarem, deles decolar, a gente também estava no solo junto com eles. Então eu vi que eles chegaram com um monte de mochila nas costas, aquelas malas de rodinha e começaram a carregar o avião, colocar muito peso atrás. E era um avião pequeno para 6 pessoas, né? Por mais que esteja criança, ainda as pessoas são muito pesadas para um avião pequeno. Então eram 3 adultos e 3 crianças. E 3 crianças mais uma pancada de malas. De mala, sim, porque eles não são aqui de Utah, então eles estavam de viagem. Eles eram da Virgínia e estavam pernoitando, eles passaram a noite aqui e no outro dia embarcando. Você comentou lá nos bastidores comigo um detalhe, olha, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, que olha como que é, quem entende do assunto entende. A Virgínia porque nós sabemos que o nível do mar influencia, claro, na densidade. Muito. Em Virgínia, não tem. É zero. O nível do mar é zero. E aqui é 4.000, né? Quase 5.000 pés acima do nível então, do mar. Então, claro que tem que ter uma diferença. Sim, porque a densidade é menor, né? Quanto mais alto, menos densidade. Então, você está dizendo, mais pista. Ele precisa de mais pista, mais tempo para correr. Exatamente. E o ar também, quanto mais alto, é menos denso o ar, né? Então isso influencia bastante. Bom, com o calor, aqui estava muito quente, estava por volta de mais de 30 graus. Então ele devia ter observado isso, né? Isso. Ele tem toda aeronave, ela tem um manual.
e você checa. O piloto tem que fazer isso, ele tem que checar quantos graus tem, perguntar para cada pessoa quantos quilos você tem, e ele vai fazer o cálculo. Ele vai calcular a distância que ele precisa percorrer e o peso que ele tem. Então ele vai consultar a pressão também. Fernando, o cara pode ter 40 anos voando. Ele tem que fazer esse procedimento. Tem que fazer. Não é que nem carro, você já sabe, já liga e vai embora. O avião tem que passar por isso. Tem que passar por peso e balanceamento. Sempre, Se sempre. Todo voo dele, por poucas coisas. Às vezes a gente tira alguma coisa leve, que tem 5 ou 10 quilos, a gente já tem que passar para o piloto para ele recalcular o peso da aeronave. Olha que importante isso. E você acha que ele pulou esse step, essa parte que não calculou direito? Claro que não calculou, porque senão o avião tinha feito. Porque que nem eu falo, na Virgínia ele não precisa de muita pista para percorrer, ele corre 60 nós, ele já pode decolar. Aqui ele precisa de muito mais disso, ele precisa correr mais a pista. E o tempo dele ganhar força para decolar vai ser durante ele estar correndo na pista. Então, ele não observou isso. Não observou e o cálculo. Configuração do avião. Qual era o avião? Era um Piper Lancer. 6 lugares. 6 lugares. 6 lugares. Avião era forte, o motor é forte, 6 cilindros. Então, normalmente, em condições normais, esse avião poderia fazer um voo tranquilo. Poderia, mas sim. Com vamos dizer, uma irresponsabilidade do piloto. Exatamente, muito quente. Colocou em risco. E a gente vê as imagens aí, você pode perceber que as asas foram quebradas, entrou metade numa casa. E hoje a notícia da senhora que não resistiu aos ferimentos, né? E o outro problema dele é, antes de você decolar, você tem que ter um plano de emergência. Se o avião falhar em tantos pés, a gente aborta. Se o avião falhar ou tiver com mau desempenho, a gente tem que fazer o nosso plano. Então, nesse caso, eu conheço a pista porque eu vou quase todos os dias aí. Então, ele deveria virar à direita, que é onde que tem os campos estão abertos, tem campo de beisebol. O plano B poderia pousar nessa parte aberta. Poderia pousar, não batia em casa, poderia salvar a vida de todos. Inclusive, também. Nós comentamos ontem, ao vivo aqui também, que todo aeroporto tem uma área de escape, né? Sim, ele podia. E por causa que ele não leu a carta direito, não sabia Não direito. Perguntou para o aeroporto também qual era o lado de emergência quando decola, ele caiu em cima da Então, falando o português certo aqui, tem que ter o plano A, B, C. Isso tem na aviação. Faz parte do checklist. Então, quando você entra no avião, tem um checklist para você ligar o avião. Se acontecer isso, eu já tenho esse plano. Já tem isso. Quando você vai decolar, tem o antes para decolar, tem o checklist que você tem que observar. E no último caso, tem caso de emergência. Em caso de emergência, vira à direita. Se a gente passar pela direita, a gente retorna na pista. Se a gente chegar do outro lado, a gente retorna para o aeroporto. E você acha, que, com a sua experiência, você acha que ele chegou a quantos pés? 100 pés. 100 pés. Muito baixo, muito baixo. É a altitude de uma árvore. Muito pés. baixo. Puxa vida. Bom, eu queria aproveitar, sabe o quê? Para perguntar e, claro, falar a respeito disso, porque a gente tem essas imagens aí que chamam muita atenção, né? E a gente está vendo a situação da destruição toda, né, que aconteceu ali. O avião estava lotado de combustível. Exatamente, mais isso. Tem mais a situação. Isso. E por estar lotado, já vai na história do peso e desse balanceamento. Exatamente. Tá, o cara realmente não tem informações de quantas horas de voo que ele tinha. Mas ele estava vindo de um outro lugar, não era, Fernando? Sim, ele o registro da aeronave é Virgínia. Então, mas provavelmente ele é de é Virgínia. um voo longo. É um voo longo, com várias pernas, eu imagino. Sim, exatamente. Porque esse voo ele não pode voar mais que 5 horas. Esse avião? A autonomia dele é muito baixa. E o teu avião era qual? O meu era parecido com esse, mas com 4 lugares. Quer dizer, ele estava numa máquina maior e melhor. Maior e melhor, Só que não tinha potência. É como se ele tivesse entrado num Chevette com uma quantidade de coisa para botar num caminhão. Exatamente. Era isso. Você não gostou quando eu falei de Chevette, né? Não, porque já mexeu comigo. Não, mas Fernando, eu acho que, assim, de tudo isso, dizem que investigação demora 1 ano, é isso, para acontecer, mais ou menos? Esse avião ele não tem caixa preta, né? Porque os aviões pequenos eles não são obrigados a ter caixa preta, né? Então vai demorar um pouco mais. A única coisa que ele tem é um transmissor, é o ILT, que quando o avião bate, é o localizador. Ele dispara um alarme para você localizar onde que está o avião, mas eles não são equipados com caixa preta, os aviões. Então vai demorar a investigação, essas peças vão para o Arizona, eles vão fazer lá no Arizona. Estou corrigindo a nossa eu falei Canadá ontem. Vai para o Arizona, só que eles vão tomar mais tempo por causa do coronavírus agora. Ainda tem... Cara, quando eu falo, vocês não acreditam. Ainda tem mais essa situação
da questão do coronavírus. Então, assim, ó, só para você entender. Primeiro, aconteceu aqui em casa, né? Aconteceu aqui em Utah. Não tem como a gente não abordar um assunto desse, né? Ainda mais sabendo que tem um personagem com a gente, que é o Fernando, que faz parte, que praticamente faz parte da história, né? O Fernando tá aqui ao vivo com a gente, né? E o G, que mora 2 quadras, né, G, de lá onde tudo aconteceu. E eu trabalho no aeroporto também, você moro na quadra de trás. Ele, Então, ele trabalha no aeroporto. A hora que decorou. você soube, quando você viu só fumaça, mas Só você fumaça. imaginou que fosse o avião? Não sei, é muito, porque você não quer imaginar um acidente aéreo, Não, é a né? única Ainda mais coisa- eu que sou mecânico, piloto também, eu não quero imaginar uma coisa dessa, né? Mas a gente já escutou no rádio que era o avião mesmo e a gente já parou e... Eu tava voltando das compras e vi a fumaça também. Seu dia de folga virou seu dia de trabalho, né, G. Ferreira? Interessante. Agora, sim, tem uma diferença muito grande entre os dois aqui, sabe o que é? Que, na realidade, você voa de aviãozinho pequeno e trabalha com aviãozinho pequeno. Sim. E você com aviãozão, né? Avião grande. Você só não... Eu já vi umas fotos no cockpit, já. verdade. Deve ser o seu sonho, inclusive. No fly deck. No Fly, o que é isso? No fly deck, porque eles mudaram o nome agora. Agora não é mais cockpit? Não é mais cockpit. É vivendo e aprendendo, tá vendo só? Fly deck. Independente do tamanho do avião, quando se ouve falar de acidente aéreo, porque você viu que ontem, até a hora depois que você foi embora, teve um acidente que a gente mostrou, que foi onde mesmo, Tony, ontem? Foi no Texas, né? Em San Antônio, no Texas, caiu um avião lá, também no meio da mata, um casal que estava andando de bicicleta, foi lá, conseguiu salvar uma pessoa, outra pessoa morreu. Em Santa Catarina, aquele aviãozinho que caiu no meio do nada na calçada, mas por quê? Pane seca. Também um problema do piloto. De piloto, Né? Qualquer tipo, seja o avião da TAM que caiu em São Paulo, seja um aviãozinho desse, dá um negócio ruim, não dá? Não, e quando é um comercial, quando é um avião comercial, e quando infelizmente acontece um acidente, é muitas pessoas. Então por isso que fica, porque acidentes de carro são muito maiores do Sim, que o tempo todo, né? O tempo todo ninguém fica sabendo. O tempo todo. Agora o avião realmente. Agora, eu tô aqui com um mecânico experiente. A escola dele é brasileira. Ele se formou no Brasil. E ele falou pra mim uma coisa ali no que a gente tava nos bastidores ali. Ele falou pra mim que o mecânico brasileiro, ele passa por uma sabatina, uma coisa... Você não sai de lá... A manutenção no Brasil é muito... Ah, você diz o mecânico no Brasil. Sim, eu fui no Brasil também, eu me formei lá. E aí é muito diferente? É diferente, a gente tem os procedimentos no Brasil, que são o mesmo aqui, mas no Brasil a gente tem muita mais precaução com as aeronaves que aqui Olha no que Brasil. Esse microfone aí. Olha que interessante. É que você tá pegando embaixo, só pra você pegar assim, já, aqui, ó. Ok. Não pega aqui embaixo, não. Tá bom. Senão, não, a produção falou que tá cortando, né? Interessante saber que ele, quando chegou aqui, ele disse que tem muitos aviões aqui, que ele já observou em outras escolas de aviação, que os caras às vezes falam assim, ó, esse negócio que tá oscilando aqui não é nada não, isso deve ser um defeitinho do... Ou display, só o display. Só o display. Olha só, isso eu falo... É irresponsabilidade? Existe uma Ou é palavra uma- maior ou é que uma- responsabilidade? Ele Ou é só uma- dá um soquinho no display ali pra ver se Dá funciona. uma batidinha. Essa orientação? Tá funcionando, entendeu? Não, isso aqui tá falando que ele Aqui, eu presenciei muitas vezes aqui isso. acontecendo. como um mecânico profissional, ele fez isso um absurdo. Nós comentamos hoje sobre a lista que você tem que passar antes O de um checklist, voo, o né? checklist, a coisa Aham. minuciosa. Imagina o mecânico, então. É. Agora, Fernando, só fazer uma pergunta. Existe muito espaço para mecânico de aviação aqui nos Estados Unidos? Tá em falta. Tá em falta Tá em de falta. profissional ou tá em falta de espaço? Tem muita gente para pouca Não, de profissional, não tem. Tá precisando. Tá precisando. E aí eu vou te fazer uma pergunta, que a gente tem muita gente em todo o Brasil que assiste, a gente tem muita gente que quer sair de lá e vir para cá. Se a pessoa é qualificada no Brasil, aqui ela consegue um emprego com muita tranquilidade, né? Consegue, aham. Se ela tiver, conhecer algumas pessoas, ela pode aplicar em qualquer Site de emprego qualquer mesmo. hangar, Aham. conversar com as pessoas, donos do hangar, e eles podem aplicar até a documentação para essas pessoas Que é o trabalharem. EB3 para Aham, trabalhar. Isso. Então, assim, muita gente... Pode falar, Tom. Não, eu queria falar. fazer uma pergunta, porque o avião é universal, né? É. O avião do Brasil é o mesmo daqui, ou pode ser um A Cessna. regulamentação é aqui, nos Estados Unidos, a FAA que regulamenta a aviação mundial. Então. Entendi. Tanto é que então, você olha tem que só, falar inglês fica, pra você. fica uma dica então para você que está em casa, e muita gente manda pergunta para a gente, inclusive nas quartas-feiras que a gente tem o nosso advogado de imigração aqui. A dica é, primeiro, amanhã inclusive a gente tem, amanhã o Dr. Marcelo Gondim vai estar com a gente aqui. Presta muita atenção. Você que está em casa e quer um EB3, e você é um mecânico de aviação, você deve fazer primeiro a sua busca na internet mesmo.
Se você tem algum conhecido, é muito mais fácil. Por isso que eu não vou nem pedir para você dar o seu telefone aqui, senão vai chover de gente para te ligar. Mas assim, se você tem alguém que pode te indicar e você realmente tem qualificação, cara, você está com a vaga sua na mão e a sua vida nova na mão. Mas assim, brasileiro tem costume de ter tudo mastigado. Você tem que pesquisar e tem que aplicar e tem que falar inglês, né? Tem que falar inglês, aham. Eu acho que esse é essencial, né? Tanto para pilotar um avião, quanto as peças, a mecânica, tudo. No rádio, quem falou com você era quem? O piloto. Porque nesse avião pequeno, no sábado, a gente não tem torre. Não tem torre. A torre não é 24 horas. Então, eu escutei o piloto falando no rádio. Via FAR, né? E ele falou, e você conseguiu ouvir alguma coisa, tipo... Ele só falou hold short, é o momento que você aguarda, espera antes de você entrar para decolagem. E hold short, esperou um minuto, estava muito atrás, e ele só entrou na pista e decolou. Como não tem, na realidade, torre, não teria conversa, né? Ele não teria nem a quem pedir socorro, por exemplo. Não tem. Ele não pediu nada. A única coisa que escutou no rádio foi ele só falando que ele estava aguardando um pouco antes da decolagem, que ele estava decolando. Não houve nenhum Mayday, socorro, pânico, nada. Só foi levantou. Você falou que estava 100 pés? 100 pés. Levantou e caiu. Mas hoje pela manhã eu passei. Eu voei hoje de manhã, eu passei por cima. Ele correu bastante, mas correu baixo. E caiu do lado esquerdo. Então, se tivesse entrada direita, teria alcançado. Nossa, tava tudo porque aberto. Porque o nosso aeroporto eu sei que o assunto, na realidade, é o tipo de coisa que a gente... E as pessoas se interessam muito. Posso te pedir para você fazer umas imagens para a gente do local? Da sua visão? Quando você voar de novo? Sim, eu ia fazer hoje de manhã. Traz para a gente, até para a gente explicar e mostrar aquilo que você falou ontem já para a gente. Vou fazer até melhor, eu vou com ele. Por favor, então, a reportagem é sua, você faz favor de trazer para mim essa reportagem para as pessoas entenderem o que você está falando. Porque às vezes fica muito assim, se tivesse virado, puxa, mas é um ar de esperança, né, que a gente tem. Na realidade, o piloto não sabia. Ele não conhecia. Ele não buscou saber também o caso de emergência. Nós comentamos ontem que é que nem ruas, né? Lá em cima. Você tem que seguir, seguir uma freeway, alguma coisa. Ele, em vez de virar à direita, virou à esquerda e foi essa infelicidade. É como se ele tivesse entrado na contramão, né? Exatamente. Queríamos até mandar os sentimentos aí para os familiares. E essa senhora que não tem nada a ver, igual aquele rapaz que morreu no acidente da TAM, que estava na rua. Não, imagina você. Só que eu vou dizer uma coisa. Na sua casa. Gê, presta atenção. Aí eu acho que é aquela coisa que a gente tem que dizer e muita gente vai falar. Quando tem que acontecer, não adianta, cara. Você vai estar na sua casa fazendo alguma coisa e vai ser sempre assim. Mais uma vez, muito obrigado, Fernando, por você ter vindo aqui. Vou esperar a matéria junto com o Gê Ferreira. Gê Ferreira, mandou muito bem, viu, senhor? Isso aí sempre. Fernando, quero te agradecer em nome da USBR News. Obrigado por você ter tomado seu tempo mais uma vez, ter vindo aqui com o Paulo Sérgio, tá bom? Obrigado, Gê Ferreira. Bom, a gente vai voltar nesse assunto. Já sabe, a gente vai falar mais a respeito disso. E você vem comigo sempre aqui na US. Não, espera só um pouquinho, só um minutinho só. Se não, já pensou? Foi quase. Eu tenho um recadinho para você. Esse recado é muito importante, presta atenção. Para você que quer viver bem, viver com saúde, viver com... aquele cheirinho de casa limpa, ninguém, né? Qualidade de vida não tem preço. Tem! E é pequenininho, dá só uma olhada nesse recado, 30 segundinhos só, vamos lá. Você sabia que além da sujeira, seu carpete também pode juntar bactérias invisíveis a olho nu que fazem mal à saúde? A Alpha Carpet tem profissionais treinados, equipamentos de última geração que lhe garantem o melhor serviço, qualidade e a certeza de uma vida saudável dentro de casa. Ligue hoje mesmo. Vamos limpar sua casa de até 5 cômodos por $99. Ligue para 801-994-6872 ou visite www.utcarpet.com.